Quem puder estender as mãos. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado por este culto, Pai. Perdoa os nossos pecados, Deus. Tenha misericórdia de nós. Que o Senhor ajude a Vanessa a passar aquilo que o Senhor falou com ela, Pai. Que a sua igreja seja edificada segundo a tua palavra, segundo o que o Senhor quer nos instruir, Pai. Que não haja massageamento de ego aqui, Deus. Que o Senhor nos traga arrependimento de pecados, fale em nós aquilo que a gente precisa melhorar para o teu reino, Pai. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus, né? Mais uma quarta-feira estamos aqui. Quarta-feira a gente olha para os rostinhos está meio cansado, né? Meio da semana, né, Carlinhos? Depois um dia de uma noite ali na poeira, né? Limpando o lote. Mas Deus vai dando graça para a gente. Amém, irmãos? Deus tem feito maravilhas, né? E nós somos muito gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Eu confesso para os irmãos que até na segunda-feira, aqui na oração, eu não tinha nada muito definido na minha mente sobre o que falar hoje. E durante a oração, enquanto os irmãos mandavam os nomes lá no grupo da igreja, o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, da importância de nós orarmos uns pelos outros. E no momento da adversidade, quando nós estamos passando por lutas, como é maravilhoso, como é valioso eu poder contar e ter certeza que tem alguém orando por mim. E como é maravilhoso você poder ajudar alguém em oração. Se o fato de alguém orar por você te conforta, te anima, te coloca de pé, imagina o fato de você saber que Jesus um dia orou por você. Isso é maravilhoso, irmãos. Não tem como nós andarmos sem esperança, sabendo que Jesus, nosso Salvador, aquele que entregou a vida por nós, antes de subir ao Calvário, orou por nós. Quero que você abra a sua Bíblia em João 17. Isso trouxe muito conforto ao meu coração. A minha colinha está ali, pastor. Você pega para mim nesse caderninho? Meus irmãos, eu esqueci. Eu queria que você abrisse em João 17. Deus é maravilhoso, irmãos. Se nós tivéssemos consciência diária do que o Senhor Jesus nos livrou, nós viveríamos a nossa vida dando graças ao nome dEle, dizendo da sua santidade, quando Ele é fiel. Nós não merecemos. Eu não mereço. João 17. A gente vai ler um tiquinho, tá bom? Quantas horas? Porque, irmãos, eu sou empolgada. Vai dar 10 horas, eu vou estar aqui lendo. João 17. Se você puder ficar de pé. João 17. Nós vamos ler todo o capítulo. Tá? Vamos ler? Se você não leu a sua Bíblia hoje, você vai agora ficar em dias. João 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. 6. Eu revelei o teu nome àqueles do mundo que me destes. Estes eram teus, tu os destes a mim, e eles tinham obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, creram que me enviastes. Eu rogo por eles. Eu estou rogando pelo mundo. Não estou rogando pelo mundo, mas por aquele que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles.
Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles são do mundo, eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me destes. Porque me amastes antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tua palavra é viva, traz vida ao nosso coração, Senhor. Que não seja diferente, Senhor. Que nós possamos entender o que o Senhor quer para cada um de nós nessa noite. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, refletindo sobre essa palavra, na segunda-feira e até hoje, eu sempre falo aqui na igreja que antes de eu falar qualquer coisa aqui, o Senhor sempre fala muito comigo, sabe? E eu sempre digo isso, falo, irmãos, o Senhor falou muito comigo e eu espero que o Senhor fale com vocês também. Deixa eu abrir meu manuscrito. Jesus, ele nos ensina coisas muito importantes nessa oração e que eu fiquei mais pensativa foi em como às vezes nós humanos, a gente cheio de pecados, cheio de falhas, cheios de obrigações diárias, a gente acha que a gente vai conseguir enfrentar esse mundão de peito aberto, sem estar diante do Senhor, em oração de verdade. E eu aprendi algumas coisas muito valiosas com Jesus nesse capítulo. Em que nós temos firmado a nossa vida cristã, de fato? O que tem sido a nossa âncora de fé, a nossa motivação diária, aquilo que nos mantém estabilizados em meio a um mundo tão turbulento? Às vezes a nossa firmeza está em coisas passageiras, né? Às vezes está na promoção do trabalho, em nosso salário melhorar. Mas, irmãos, a nossa âncora, a nossa firmeza não está em nada dessas coisas. Está na oração. Está em saber que nós oramos a um Deus que ouve e que responde às nossas orações. Senão a nossa fé é vã. Nós precisamos orar e crer que existe um Deus que ouve as nossas orações. Queridos,
Pense, se o próprio Jesus, o próprio Deus, orou, por que nós achamos, na maioria das vezes, que nós não precisamos de orar e a gente vai tocando a vida como se tivesse tudo bem, tudo legal. E não está. Eu escrevi aqui, só para ilustrar, que os historiadores atribuem o sucesso da Reforma Protestante a 3 homens, vários, mas em destaque 3. Martinho Lutero, o João Calvino e o John Knox. Esses 3 foram os percussores, né? Os que se destacaram. Martinho Lutero foi a tocha, aquele que incendiou, né, que deu o start principal na Reforma Protestante. João Calvino foi a pena e o papel, e Knox foi o escudo e a espada. John Knox, ele foi um grande instrumento na Reforma Protestante da Escócia. Ele era um excelente pregador, ele manejava bem a palavra e ele não tinha medo de falar a verdade. Nessa ocasião que John Knox falava do Evangelho, a Inglaterra ela era dominada, dirigida por uma mulher que se chamava Maria. E eles apelidaram essa mulher de Maria Sanguinária. Isso é verdade. Porque ela ficou tão revoltada com essa revolução que os reformadores fizeram, e ela queria a qualquer custo trazer o catolicismo de volta. E ela matou mais de 239 cristãos protestantes nessa época. E Knox estava na sua mira de próximos a serem executados. Ela conseguiu tirar ele dos púlpitos, mas ainda assim, fora dos púlpitos, o Evangelho se propagou por toda a Escócia naquela época. E ela disse uma frase que eu até anotei aqui. Ela tinha mais medo das orações de John do que de todo o exército da Escócia e da Inglaterra juntos, para vocês verem o poder que tem a oração, o poder que nós temos quando nós verdadeiramente nos chegamos ao Senhor. No seu leito de morte, antes de John Knox morrer, ele chamou a sua esposa e pediu que ela lesse para ele 2 trechos da Bíblia. O primeiro foi 1 Coríntios 15, que fala que os mortos ressuscitarão juntamente com Cristo. E o outro texto que ele pediu que a sua esposa lesse foi esse que nós acabamos de ler, que é João 17, que foi a oração de Jesus. Felipe Melanchthon, também um reformador dessa época, que ajudou Martinho Lutero a escrever muitas coisas, ele escreveu o seguinte, ele escreveu assim, nenhuma voz jamais foi ouvida no céu ou na terra, nenhuma voz mais exaltada, mais sagrada, mais fecunda, mais sublime, jamais ouvida do que a oração oferecida pelo Filho ao próprio Deus. Irmãos, se nós pensarmos nisso, nós seremos as pessoas mais gratas. Como que Jesus Cristo, antes de fazer essa oração, se você ler um capítulo anterior, João 16, Jesus tinha acabado de pregar para os discípulos e para uma grande multidão, falando sobre o Pai. Jesus tinha instituído a ceia, Jesus tinha lavado os pés dos discípulos, tinha falado sobre o reino, e logo depois Jesus ora ao Pai. No primeiro momento, Jesus ora por si mesmo, por Ele. Ele roga ao Pai por Ele. E às vezes nós achamos, na nossa correria diária, que nós não precisamos orar. E eu até perguntei ao meu esposo hoje pela manhã, fiz uma pergunta aleatória, assim, joguei no vento, porque essa palavra estava queimando no meu coração. Eu falei, amor, orar é a mesma coisa que meditar? Ele respondeu, não. Eu, ufa,
Graças a Deus. Porque na nossa correria diária, irmãos, a igreja contemporânea, se eu estiver errado, vocês me perdoem, a gente substituiu a oração mesmo, o clamor, sabe, o verbalizar, o falar com Deus, com eu estou aqui pensando em Jesus. Isso é bom, legal, lindo. Se você está indo no seu trabalho, ou se você está no seu ambiente de trabalho. Mas orar é você falar, é você colocar diante de Deus com palavras aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Meditar não é uma prática legal. Isso não é oração. Jesus Cristo, em vários momentos, ele teve os seus momentos de intimidade, onde só ele e o Pai conversavam lá, segredos deles. Mas especificamente nessa oração, Jesus fala audivelmente para os discípulos ouvirem: Pai, eu rogo por eles. Irmãos, às vezes orar é colocar para fora aquilo que a gente precisa mesmo que Deus faça. Às vezes nós somos contidos demais. Ai, Deus sabe o que eu estou precisando, Ele está aqui na minha mente. Às vezes nós precisamos falar. E eu queria que você, dentro de você mesmo, você respondesse para você: será que você realmente tem orado? Será que diante dos problemas que têm te sobrevindo sobre a sua vida, que eu não sei quais são, será que você tem colocado esses problemas de fato diante do Senhor? Ou você tem mentalizado? Não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a quem orar. Nós devemos orar ao Pai, a Deus. E Jesus, Ele ora por Ele mesmo. E pensando nisso, eu fiquei refletindo. Não que você não deva orar pelos outros, tá, irmãos? A igreja é para isso mesmo. Mas, às vezes, nós ficamos tão preocupados, né, com o andar das coisas, com os irmãos, com a igreja, como é que vai ser, que a gente fica, a maioria do tempo, orando pelos outros, enquanto o nosso coração também está precisando. Às vezes eu preciso orar por mim: Senhor, tira esse coração de pedra aqui, coloca um coração de carne. Me ensina a estar diante do Senhor. Senhor, me ensina a ouvir a sua palavra. Senhor, me ensina a ter mais intimidade com o Senhor. Jesus fez isso. Jesus orou por Ele mesmo. Parece uma coisa meio ilógica, mas Ele fez. O Filho se dirigiu ao Pai como o único mediador. Se você ora a Deus diante do Senhor Jesus, colocando diante do Senhor as suas dificuldades, irmãos, o Senhor está de braços abertos para ouvir a sua oração. Não existe uma oração mais forte do tipo: eu vou pedir o pastor para orar para mim, porque o pastor, vou pedir. Não existe um mediador entre nós e Deus, a não ser Jesus. É Ele que intercede por nós. É Ele que responde: vá até o Senhor Jesus. O Senhor nunca esteve com seus ouvidos tapados diante da sua oração. Às vezes somos nós que nos afastamos. E outra coisa que eu aprendi, o primeiro versículo diz: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, Jesus, o Filho de Deus, que deixou a sua glória, que veio em carne, Ele levantou os seus olhos ao céu e disse: Pai. Ele orou ao Pai. Olhar para o céu expressa uma atitude que está, às vezes, implícita dentro de nós. Jesus olhou ao céu, assim como fez o salmista Davi. No Salmo 25, o salmista Davi fala assim: olha, a Ti, Senhor, elevo a minha alma.
Nós precisamos, irmãos, de além de falarmos, termos atitudes de rendição ao Senhor. Nós precisamos. Nós estamos acomodados demais, na maioria das vezes. Nós precisamos entender que aonde o Senhor está, aonde Deus está, é um lugar de reverência. É diante do trono do Senhor que se toma todas as decisões. Então, quando eu olho para o Senhor, eu penso, de lá virá o meu socorro. O Salmo 121 diz isso. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? E o mesmo Salmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E às vezes nós somos paralisados diante de situações banais. Às vezes coisas pequenas têm nos parado. Às vezes dificuldades pequenas. Jesus ia para a cruz. E ele ora ao Pai. Ele levanta os seus olhos ao céu e ora a Deus. Como tem sido a sua oração? Será que você tem de fato colocando as situações que te afligem diante do Senhor? Será que você tem de fato orado? Será que você tem abrido a sua boca e tem falado para o Senhor aquilo que você precisa? Os olhos do Senhor estão abertos, os seus ouvidos estão atentos à oração. Será que nós estamos acomodados demais? Eu acho que nós perdemos a noção do tamanho do Deus que nós servimos. Salmo 123 diz assim, a ti que habita nos céus, eu elevo os meus olhos. Talvez o seu olhar, talvez o meu olhar, tem estado nas coisas superficiais, aqui da terra. Talvez a sua esperança está nisso. Talvez você tenha firmado a sua âncora nisso, em respostas, em pessoas, em coisas. Quando a palavra de Deus, e quando Jesus fez isso, Ele elevou os seus olhos para os montes. É de onde vem o socorro certo. O Senhor, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Ele é o socorro presente. Ele é a resposta que nós precisamos. E quando eu li essa oração, hoje, nesses dias, eu fiquei pensando que em nenhum momento Jesus orou pedindo nada daqui. Nós estamos aqui de passagem, irmãos. Tiago fala que nós somos como a neblina, que de manhã aparece e depois se dissipa. E talvez nós estamos gastando o nosso tempo de oração, pedindo a Deus coisas corruptíveis, coisas que o tempo vai destruir. Será que nós não devemos mudar a nossa oração? Jesus, nesses 26 versículos, Ele não pediu nada aqui dessa terra. Ele não falou, Pai, eu peço que dê para eles uma vida estável. Não. Jesus não orou pedindo que nós, Senhor, que eles tenham todo o conforto. Não. Jesus orou para que nós fôssemos firmados na verdade. Jesus orou para que nós fôssemos livres do inimigo. Jesus orou para que nós, como igreja, tivéssemos unidade, para que nós fôssemos um, assim como Ele é um com o Pai. Essa foi a oração. Eu pedi perdão para o Senhor. Falei, Deus, talvez de fato eu estou gastando a minha oração com pedidos vãos. E o Senhor tem tanta coisa extraordinária para mim.
O Senhor tem vida eterna. O Senhor tem vida eterna para mim e para você. Jesus orou porque ele sabia que estava chegando o momento dele ir para a cruz. Jesus sabia. João fala que Jesus cumpriu à risca toda a agenda de Deus. E quando ele orava, ele sabia que a hora dele estava chegando. No momento de aflição, Jesus orou ao Pai. Num momento talvez de incerteza, de medo, ele orou ao Pai, na certeza que o Pai estava ouvindo. E eu pergunto para você hoje, talvez diante da adversidade que você vive, eu tenho a minha, que é diferente da sua. Cada um sabe exatamente aquilo que dói, né? Na sua vida diária. Você tem se recorrido a Deus? Você tem orado ao Senhor por bênçãos espirituais? Ou você tem orado a Deus para você conseguir coisas que vai trazer uma alegria momentânea e passageira para você? Que daqui a pouco já passou e você quer mais e quer mais. Porque a alegria que vem de Deus, ela não tem fim. A alegria que vem de Deus, ela não depende da circunstância que eu estou vivendo. Porque Jesus disse que nós passaríamos por lutas aqui. Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas olha, tem de bom ânimo. Quando o nosso coração está no Senhor Jesus, quando nós estamos com nossos olhos nele, quando nós estamos elevando os nossos olhos para Ele, pode estar acontecendo o que for em volta. Nós estamos ancorados nele, no autor e no consumador da nossa fé. Você tem colocado a sua fé diante do Senhor? Ou as circunstâncias têm te paralisado? Tem te parado? Tem feito você desanimar? Jesus, Ele é fiel. Ele disse que Ele limparia dos nossos olhos toda lágrima. A nossa vida aqui, irmãos, é passageira. Existe uma vida eterna. Nós almejamos por essa vida. Não haverá choro, não haverá lágrimas, nem preocupações. Então, quando as tribulações vierem aqui para você, olhe para Jesus, fortaleça a sua fé, clame ao Senhor de verdade, coloque os seus joelhos no chão, clame a Deus. A gente não pode mais viver essa vida rasa na oração. Deus tem falado isso comigo nesses dias. Nós estamos acomodados demais. Quando o próprio Jesus Cristo, Ele faz tudo isso, Ele olha para cima, Ele ora para Deus, Ele ora de forma audível, Ele verbaliza as coisas que Ele queria, e às vezes nós nos contentamos em ficar assim, tá bom, Jesus. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida de oração. E outra coisa que eu fiquei pensando é que na maioria das vezes nós almejamos tantas coisas, né? No ministério, na igreja, na vida cristã. Nós queremos, Senhor, eu preciso pregar, legal demais, pregar é lindo. Irmãos, é a coisa mais difícil que tem, mas é maravilhoso. Cantar é maravilhoso. Ai, Senhor, eu quero evangelizar, quero ser missionário, maravilha. Irmãos, mas não existe nenhum desses ministérios sem oração. Antes de você ser um pregador, você tem que estar com o seu joelhinho meio calejado.
Antes de você ir para o campo missionário, você precisa orar. Antes de você subir aqui para cantar, para ministrar, para cuidar do... Você precisa orar. Não tem como nós falarmos para as pessoas se antes nós não falarmos a Deus. Nós precisamos de uma vida de oração. Nós precisamos que a nossa fé, que a nossa vida diária, que a nossa vida cristã esteja 100% pautada na oração. Não existe unidade da igreja sem oração. Não existe unidade dos irmãos em Cristo se nós não orarmos, se nós não sermos um. E só quem entende como é bom quando no momento de aflição alguém ora por mim, e quando você pode orar por alguém, como que isso fortalece, como que isso é bom. E se você saber que um irmão ora por você e te fortalece, eu queria que você soubesse que mais do que muitos de nós aqui ora, o próprio Jesus orou por você um dia. Ele pediu para que você fosse livre do mal. Ele pediu para que você fosse fortificado na verdade. Ele falou: Pai, livra eles das tentações. Então, se você não tem força para fugir da tentação que vem sobre a sua vida, Jesus, o próprio Jesus, aquele que entregou a sua vida no Calvário por você, deu seu sangue, Ele orou por você. Isso precisa te fortalecer. Isso precisa fazer você acreditar que você consegue vencer as tentações que vêm sobre a sua vida. Na minha vida é uma, na sua é outra, na do irmão é outra. Mas quando vier, lembre-se, além de uma igreja que ora, que intercede por você, o próprio Jesus, antes de morrer, Ele orou por você, para que você tivesse força. Então por que você às vezes se entrega? Por que você desanima? Por que você se expõe ao pecado dessa forma? Por que você peca? Jesus orou para que você fosse livre da tentação. Coloque o seu pensamento nisso. Fixe os seus olhos em Jesus. Jesus Cristo, um dia, antes de morrer, Ele orou por mim e por você. Quero que você se coloque de pé nessa noite. Quero que você seja fortalecido em Cristo. Se você estiver com seus olhos nele, com sua vida estabelecida nele, nada aqui pode te paralisar, nada aqui te paralisa. Não é uma decepção com uma pessoa, não é a perda de um emprego, não é alguém, nada. Porque Jesus Cristo, Ele decidiu morrer por você. Ele cuida de você. Ele sabe o que você precisa. Ele sonda o seu coração. Ore a Ele. Conversa com o Senhor. Fala para Ele exatamente o que você precisa. Jesus Cristo, sendo Filho de Deus, o Rei, Ele orou. Ore a Deus. Peça para Ele. Conta para o Senhor as aflições do seu coração. Conta para Ele o que tem tirado a sua paz. O que tem feito você perder noite de sono. O Senhor Jesus é aquele que pode te curar. Ele pode e Ele quer trazer a sua alegria de volta. Quando o nosso coração está nele. Quando a motivação da nossa vida está nele. O Senhor Jesus pode fazer nova todas as coisas. Senhor, nós te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela vida do Senhor em nós. Nós te damos graças, Senhor, por essa igreja, por esses irmãos. Somos gratos ao Senhor Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós, nos detalhes, em cada coisa, Senhor. Nas coisas mais simples até as coisas mais extraordinárias, Senhor. Que a alegria da nossa vida possa ser o Senhor. Que a alegria da nossa vida possa ser o Senhor. Não coisas, não pessoas.
Que a alegria da nossa vida possa ser isso, entender que o Senhor tem cuidado de nós, que o Senhor se importa com a nossa dor, que o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias, Senhor. E o Senhor está. Nós cremos nisso, Senhor. Te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu grande amor. Te louvamos, te damos graça, glorificamos o teu nome e te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez e por tudo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, a oração é um meio de graça. Deus permitir que você fale com Ele. Na antiga aliança era necessário, homens nos mediavam. Se você quisesse o perdão, você precisaria pegar um sacrifício, né? E aquele sacerdote falava por você, mediava. O véu, ele se rasgou. Hoje nós temos acesso ao Senhor. Hoje nós abrimos a boca e o Senhor, Ele ouve. Só um minutinho, meus irmãos. Aqui, meu irmão. Hoje nós falamos e o Senhor nos ouve. Que nós venhamos praticar a oração. Oração é oratória, é voz alta, é falar com o Senhor. E nós temos isso à nossa disposição. Nós às vezes abrimos mais a nossa boca com o nosso amigo. Hoje eu conversei com o Alisson tanto que minha boca está até doendo. Não é a mandíbula, está até doendo. E com o Senhor, às vezes, nós começamos a falar com Ele. E daqui a 2 minutos a gente está numa abrição de boca. Aquele sono que parece que o Satanás vai colocando um sonífero em você. Precisamos usar mais esse meio de graça que é falar com o Senhor. Abra sua boca, fala com o Senhor. Ore ao Senhor, dentro e fora de tempo. A oração é um meio de relacionamento com o Senhor. Se você não ora aqui na terra, se você não fala com o Senhor aqui na terra, o que nós estamos buscando no céu? Não é verdade? Glória a Deus, que nós possamos realmente desenvolver intimidade com o Senhor através da oração. A oração do justo tem seus efeitos. Lembre dele na oração de vocês, em nome de Jesus. Seu Fernando também. Vamos orar pela vida do seu Fernando. Se você estiver precisando de oração, traz essa pessoa à sua memória aí agora. Amém. Pai, em nome do teu filho amado Jesus, antes de qualquer coisa, Pai, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que são tantas, Deus. Te pedimos perdão por aquilo que nós lembramos e por aquilo que nós esquecemos. Pai, nós te agradecemos por esse meio de graça, Senhor. Nós oramos, Pai, porque nós cremos no Senhor e colocamos, ó Pai, em Tua presença a vida do nosso irmão Raimundo, Senhor, e a vida do nosso irmão Fernando. Deus, nós repreendemos em nome de Jesus aquela infecção nos pulmões. Deus, Espírito Santo, seja o ar que eles tanto precisam. Deus, seja a água que o seu Fernando tanto precisa. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, colocamos esses irmãos, ó Pai, em Tua presença e te pedimos humildemente, se for a Tua vontade, se for o Teu querer, meu Deus, cure essas pessoas, Pai, em nome de Jesus Cristo. A Tua igreja nesse momento ora e te agradece pela Tua provisão. Deus, nós nos submetemos, Pai, à Tua vontade. Se for a Tua vontade, nós nos submetemos e te agradecemos e colocamos essa igreja diante do Senhor. O irmão que está nos visitando hoje, Pai, nós sabemos que foi o Senhor quem o atraiu até aqui. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós como igreja o abençoamos em nome do Teu Filho amado e entregamos as nossas famílias, Pai, em Tuas mãos. Deus, seja com cada um de nós, meu Deus, em nome de Jesus. Nós oramos pela vida do Maurício, Pai, repreendemos aquela infecção naquela garganta,
garganta. Pai, em nome de Jesus, cure o teu filho, meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus, e todos os irmãos, meu Deus, que estão passando por qualquer tipo de dificuldade, nós entregamos cada um deles em tuas mãos. A Alice, filha do Alisson, em nome de Jesus, a sua mãe, meu Deus, renova a vida daquela mulher. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento, e que nós possamos levar esse momento para dentro das nossas casas e desenvolvermos um momento de comunhão com o Senhor. Deus, eu te agradeço pela vida de cada um dos nossos irmãos que vieram até aqui para cultuar o teu nome. Aqueles irmãos que não vieram, Pai, nós os abençoamos. O Senhor sabe de todas as coisas, meu Deus. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e ainda vai fazer. Nós oramos, Pai, porque nós cremos em Ti, em nome do teu filho amado Jesus. Você crê, diz amém? Estenda as mãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e que as doces consolações do nosso amigo Espírito Santo seja com aquele que crê. Você crê, diz amém? Ide para casa, que o Senhor vos abençoe.